bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. E hoje vamos falar um tema super em alta aqui na cidade de Montes Claros, que é a educação, né? É um assunto muito falado, muito comentado. Muita gente tem dúvidas sobre os projetos, sobre os avanços da educação. E para isso vamos conversar com a Rejane Veloso. Ela é a secretária de Educação de Montes Claros, né? Vamos conversar e esclarecer muitos temas, tirar dúvidas. Rejane, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Obrigada a vocês pela oportunidade e é um prazer estar aqui, porque é um momento interessante para tirar dúvidas, né? É a forma mais fácil hoje para estar conversando com as pessoas que não estão por aqui, mas estão nos vendo. Com certeza, é um meio de comunicação, um canal, né? Canal entre excelente. A sociedade e os nossos representantes. Isso. Então vamos esclarecer muitas dúvidas, mas antes de iniciar esse bate-papo, vamos conferir um vídeo de um dos nossos apoiadores sobre o PIC, o Programa de Investimento no Cidadão. O social também está no maior pique. A Prefeitura vai fazer a infraestrutura para a construção de 2.000 casas populares. E o Programa de Investimento no Cidadão vai reformar todos os CRAs e construir o Centro de Atividade do Idoso aqui, na Praça de Esportes. Qualidade de vida para a nossa gente. Mas não para por aí, tem mais novidades. Vamos ver? Bom, Rejane, entrando aqui no nosso assunto sobre a educação, você que é uma profissional que já tem mais de 20 anos aí na área, né, já é uma expert, pode falar muito bem pra gente aí sobre os avanços, né, o que mudou ao longo desses anos. Com certeza você acompanhou aí muitas mudanças positivas nessa área, não é mesmo? Verdade. Eu tenho bastante tempo, né, já estou à frente da secretaria há pouco tempo, mas eu sou efetiva, trabalho lá há muito tempo e eu acho interessante assim de perceber como hoje está diferente do que estava antes, né? Eu iniciei o meu trabalho como professora de normal médio, né? Então eu fiz o curso de normal médio e fui trabalhar como educação física, como professora de educação física, lá em São Francisco, né, norte de Minas. E o interessante são os avanços mesmo. Hoje nós exigimos, né, melhores condições de trabalho, um espaço mais adequado. Por quê? Porque tudo mudou, a sociedade mudou. E naquela época era um trabalho mais difícil, né? Era no sol, era uma quadra que não tinha cobertura, era um espaço que tivesse dentro da escola, mas era um trabalho maravilhoso, muito bom. E aí o que acontece? É aquela situação de que as oportunidades vão chegando. Sim. E nós precisamos acompanhar. Com certeza. Então, as oportunidades foram chegando para mim, eu tive condição de sair, de estudar, de fazer um curso superior, de fazer especializações, né, de passar um concurso, de ir para a secretaria, ocupar vários setores. E hoje estou como secretária de Educação, com muita honra, porque sou uma servidora efetiva, uma servidora de muito tempo, mas que a gente não é acostumado a ver, né, o próprio servidor daquele espaço ocupar um cargo, né, de secretário. Verdade. Então, hoje, eu percebo assim, tudo o que aconteceu para ter mudanças foi bom. Né? Foi algo muito bom. Aquela época também estava muito bom e foi muito bom perceber que tínhamos condições de evoluir, né? De melhorar, de avançar. Né? Hoje você vai em uma escola, todos os espaços estão delimitados, cada espaço tem um espaço de sala de recurso. O que é uma sala de recurso? São as salas multifuncionais, onde aquela criança que tem uma deficiência e precisa de um trabalho diferenciado no contraturno do estudo, ele vai para essa sala, tem um profissional capacitado, um profissional que tem a sua habilitação, que sabe como lidar com essa criança,
todas as deficiências. Então, houve uma evolução muito grande, né? Temos um trabalho de aprendizagem monitorado, onde nós temos condições, olha, essa escola aqui está faltando o quê? Está faltando um professor para dar um reforço escolar melhor. Então, vamos ter aqui um projeto de reforço escolar. Esse aqui precisa de uma intervenção pedagógica. Então, vamos fazer uma intervenção pedagógica. Essa intervenção pedagógica, ela é diferente, porque eu vou pontuar exatamente aquilo que o aluno, o estudante tem necessidade. Então, houve um avanço enorme, né? Hoje, as escolas, elas estão contempladas com todos os profissionais, aquele profissional que nós percebemos que vai agregar o trabalho da gestão pedagógica. Então, há uma condição para que esse profissional vá trabalhar, né? Há um investimento sobre o profissional, né? Nós temos o Fundeb, que ele é um fundo que contempla os servidores da educação. Nós temos os 25%, que é um índice constitucional obrigatório, que a prefeitura, com a arrecadação, contempla aquelas necessidades maiores, como uma construção de uma escola, uma reforma maior, e por aí afora. Tem muita coisa. Que bacana, viu? São muitos avanços, né, ao longo desses tempos. Ainda dentro dessa temática, Regiane, você ressaltou pra gente aí que antigamente as condições eram conforme as condições realmente da época, né? Era conforme o que era proposto, o que era assegurado. Porém, ao longo desse tempo, muitas coisas mudaram. Tanto a questão do professor de apoio, que foi um exemplo que você citou aqui, né? Antes não tinha isso, antes um professor, né, ele tinha que dar conta ali de todos os alunos e às vezes não tinha essa possibilidade de realmente acompanhar de perto a necessidade de cada um, porque a demanda era grande para apenas um profissional, certo? Ao longo desses anos, na sua opinião, né, que acompanhou de perto, que pôde presenciar essas mudanças, qual foi o maior avanço de 20 anos atrás para hoje na educação? Olha, eu diria que o avanço maior foi aquele avanço de que nós precisamos estar o tempo todo com o foco no aluno. Esse é um avanço enorme, porque antes, é o que você falou, nós tínhamos um professor unidocente, né? Ele estava ali para resolver todas as questões. E essas questões passavam por diversas situações. Mas o professor, né, ele era visto como unidocente, ele tinha que resolver tudo. Ele dava aula de todos os conteúdos, não tinha um conteúdo diferenciado. Por exemplo, hoje nós percebemos que a língua inglesa é uma necessidade, né? Saber uma língua é uma necessidade. Então, o que nós já começamos a focar essa questão, né? O prefeito Humberto Souto, por meio da prefeitura, com recursos da prefeitura, fez a compra de um prédio, que é o prédio da Facite, e lá você colocar, né? Nós vamos colocar uma escola que vá trabalhar as línguas. E por quê? Porque o mundo evoluiu, a sociedade evoluiu, é necessário. E nós estamos percebendo, nós temos inglês nas escolas, né? De 1º ao 5º tem, 6º ao 9º tem, mas o que a gente percebe é que só aquela aula ali, ela não é suficiente. Então, é preciso avançar. Com certeza. Né? É preciso avançar. Então, ao colocar uma escola onde há a possibilidade de estudo, de melhoria de uma língua estrangeira, vai ser um avanço muito grande para o município de Montes Claros. Com certeza. Então, nós estamos já organizando, né, toda essa estrutura para que nós possamos colocar a escola em funcionamento com os nossos alunos do município de Montes Claros, da rede municipal. Isso não me impede que, de repente, a gente tenha que abrir as portas também para outras pessoas, outra clientela que queira,
mas é um avanço enorme. Avançou muito a educação. Sim. Como? Nós temos professores hoje especializados de inglês para 1º ao 5º, que não existia. Verdade. Nós temos professor de inglês, tem o professor de educação física, tem um professor que é o PEB 1 normal, é um professor de sala de anos iniciais. Sim. E educação infantil. Esse professor, ele foi estabelecido para ele a atribuição de trabalhar com a literatura. Para isso, nós fizemos um investimento de mais de 2 milhões em livros de literatura. Porque agora, nós começamos de pouquinho, né? Esse ano nós demos um passo mais largo, ano que vem vai ficar melhor, porque já estamos fazendo compra de mais livros. E aí o que a gente vai fazer? Esse profissional, ele vai trabalhar a literatura, porque a literatura, além dela fazer bem para a nossa alma, ela melhora a leitura, ela melhora a produção de texto, ela melhora, eu posso não viajar, mas através dos livros eu posso fazer uma longa viagem, né? Eu melhoro em termos de socialização, né? De participação na sociedade. A criança melhora em termos de transformação dele, da família, porque ele vai levar todo esse conhecimento para a família. Então, a literatura, ela faz bem a alma. Com certeza. Né? Ela faz bem a alma. E o que a gente percebeu em alguns tempos aí? É que nós participamos, né, o município de Montes Claros, as escolas municipais, as estaduais também participam, da avaliação, do sistema de avaliação da educação básica. É um sistema que é ofertado pelo MEC. Todos os anos ímpares, né? Agora esse ano mesmo nós tivemos, o município, as escolas 5º e 9º anos participam dessa prova. E o que nós percebemos? Que os nossos alunos tinham algumas deficiências. E uma delas era em relação à literatura. Né? Outra era em relação ao raciocínio lógico. Então, nós fizemos um trabalho para que este ano, quando eles participassem das avaliações, esse item já estivesse combatido. Né? E foi isso que foi possível fazer. Então, nós ficamos muito satisfeitos com a participação dos alunos e também pelo que eles estão fazendo. Para você ter ideia, nós temos alunos escritores, alunos que escrevem livros, que fazem momentos de autógrafos. Sim. E por aí afora. Então, tudo isso é uma qualidade de trabalho por meio dos projetos existentes, onde os professores fazem a parte deles muito bem e onde a secretaria, por meio dos técnicos, faz um monitoramento corpo a corpo mesmo, né? Para dar resultados. Com certeza. E a gente adentrou em 2 assuntos importantes. Primeiro, que eu quero ressaltar, é a questão da inclusão da língua inglesa, né? Foi uma iniciativa, assim, fantástica, para quem sabe, quem acompanha assim de perto, igual a gente que está sempre ligados ali, né, ao mundo da notícia, das informações. O prédio da Facite há muito tempo era um prédio que estava praticamente parado, é um prédio que tem uma ótima estrutura, né, estava desaproveitado praticamente. Então foi uma bela iniciativa aí por parte da prefeitura, né, do nosso prefeito, em realmente utilizar esse espaço para algo que vai agregar na vida desses jovens aí, né. Sobre essa aula aí da língua inglesa, ela é específica apenas para os estudantes ou pessoas próximas da comunidade que têm interesse também, né, em ter um conhecimento a mais, conseguem ter acesso aí a essas aulas? Inicialmente, nós vamos contemplar os alunos do município e servidores, professores, porque é uma deficiência que nós percebemos e que todos precisam. Sim. Então, nós vamos contemplar por servidores, né, que lidam com o aluno, e o aluno. Não adianta o aluno saber e o professor não saber.
Então, nós vamos primeiro contemplar esse público. Sim. Depois a gente pode avançar, Com certeza. né, e contemplar as pessoas da comunidade para que eles também participem. Com certeza. Sobre a literatura, Regiane, de fato, é uma temática que às vezes nem é tão falada assim, tão citado. Muitas pessoas dão mais destaque para outras temáticas, para outras matérias, mas de fato é necessário sim abordar. Você falou das habilidades, né? Que seja a criança, o estudante desenvolve a estar ali praticando ali a aula de literatura, né? Mas também ajuda na formação do ser humano, te ajuda ali, né, a avançar em questão do senso crítico, né, na interpretação de textos, e até mesmo te prepara para o futuro, né? Quem sabe num vestibular, num cursinho, num projeto. Então, realmente é muito necessário. E a gente percebe que a prefeitura ela vem sim avançando nesses quesitos, né, em relação à educação. Uma outra temática também muito importante aí é que recentemente foi feito, né, realizado o processo seletivo para a inclusão de profissionais tanto da área de psicólogos, né, também daqueles assistentes sociais, né? Isso. Você pode falar para a gente como se deu a escolha dessa necessidade de ter esses profissionais em sala de aula? Isso. Olha só, nós abordamos aqui, e você falou e eu falei também, sobre a questão de que o professor, como unidocente, ele resolvia tudo que estava ali dentro da sala, né? E hoje os problemas sociais, as questões sociais, elas estão dentro das escolas, né? Sim. O aluno, ele não chega lá sozinho, prontinho para aprender. Ele chega lá completo, com uma questão que ele tem em casa, com uma questão que ele viu na rua, com uma questão que ele está sofrendo, com uma depressão, com uma ansiedade e por aí afora. E hoje o professor, ele não tem essa condição e nem a habilidade para estar lidando com todas essas situações. Então, o professor, ele estava, de uma certa forma, sofrendo com tudo isso. Então, houve uma modificação na legislação, que é do investimento desse fundo de recursos que vem para o pagamento dos servidores, dos professores. Houve a entrada de um recurso para que contemplasse esses dois profissionais. E ao contemplar esses dois profissionais, o município de Montes Claros, o que é que fez? Vamos fazer, porque era uma necessidade mesmo. E em 2021, nós fizemos o primeiro processo seletivo. Foi bastante atropelado, porque foi uma mudança na legislação e uma finalização, entre aspas, da pandemia, e que nós vimos assim que esses dois profissionais, eles iam fazer a diferença na escola, dentro da instituição. E foi o que aconteceu, né? Então, nós fizemos o processo seletivo, foi feito por meio de contratos, né? Foram mais de 100 assistentes sociais e mais de 100 psicólogos. E esses profissionais, eles fizeram uma diferença nesse período de busca ativa dos alunos. Por quê? Porque com a pandemia, principalmente a educação infantil, eles pararam de frequentar, não acabou o vínculo, por mais que nós tentamos com outras atividades, de outras formas, mas o aluno a gente não estava atingindo tanto. Com a entrada desses dois profissionais, nós melhoramos essa questão de que o aluno pudesse voltar para a escola, porque esses dois profissionais ajudaram muito nessa ponte, sabe? Então, hoje, nós temos os assistentes, não estão contratados, vamos realizar o concurso, eles vão estar compondo o quadro das escolas, o quadro de servidores da educação. Então, o município já tinha só o cargo criado. Sim. Então, agora veio uma legislação que deu as atribuições para esse profissional trabalhar na Secretaria de Educação. Então, nós estamos muito satisfeitos com a entrada deles, principalmente que a gente vai ter um concurso e eles poderão estar
de forma de forma correta, Sim, né? com Entrando certeza. pelo concurso como professor, supervisor, os outros cargos. Uma oportunidade maior, né? Abrindo aí Isso. chances no mercado de trabalho para Exato. esses profissionais, o que é excelente, né? Gerando mais empregos para Isso. nossa região. Então, todos os lados tendem a ganhar, né? Tem, você vai ganhar. Com Tanto certeza. as escolas, o próprio profissional, Sim. né, que ele vai estar compondo um quadro da educação, que eu tenho certeza que eles vão ter, eles já têm, porque desde 2021 eles estão aí, eles estão vivendo muitas emoções, Imagino. porque a educação é pura emoção. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas disso. E que bom, né, que está criando cada vez mais novas oportunidades para esses profissionais, né? Acho que toda a sociedade, de forma geral, tende a ganhar com isso, né? Tende. Até porque essas crianças, esses jovens, serão o futuro aí da nossa Isso. sociedade, né? Então, vale sim a pena investir nessas formações. E por falar em emoção, já que você citou essa palavra, né? Não tem como falar da educação sem lembrar do período de pandemia. Que emoção, né? Infelizmente de forma negativa, mas eu imagino que para vocês que estavam ali na linha de frente na educação foi um baque, né? Foi um susto. Foi assim, foi um momento muito triste, Sim. né? Muito triste porque nós vivemos situações limites. Mas foi um momento também de muito aprendizado, Olha, né? Porque o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que inverter toda a forma de trabalhar com aquele aluno, porque o aluno estava em casa, nós estávamos no trabalho. Ficou um períodozinho sem ir para a escola, forma presencial. mas os professores, eles estavam de forma remota, né? A secretaria, ela estava trabalhando, alguns que não tinham condição ficavam de forma remota, mas o que acontece? Foi um momento de inversão mesmo. Teve escola que nós tínhamos que preparar um material escrito, xerocar, imprimir, mandar para eles. A zona rural, para você ter ideia, nós conseguimos um carro que levava para determinada zona rural. Por quê? Porque os pais não tinham como ir buscar. Sim. Tanto que eles usam um transporte escolar rural. Sim. Então, eles não tinham condição. Então, o que a gente fazia? O carro ia, o diretor ia junto, ia em cada comunidade, fazia entrega num determinado local, ficava mais fácil para os pais buscavam. E aqui dentro também da zona urbana, nós fizemos isso. Houve escola que o remoto, o celular, o tablet, que foi feito um investimento, comprando tablet para todos os alunos, somente os de educação infantil, que nós não fizemos isso. O que acontece? Tinha muitos que tinham muita dificuldade com a tecnologia. Imagina. Então aí foi outra situação que nós percebemos que precisávamos capacitar melhor as pessoas, o aluno, para a tecnologia. Porque um instrumento que aparentemente todos nós conhecemos, tinha muita gente que não, Era né? desconhecido Era pra desconhecido outros, o uso, como manusear. Então, fizemos formações, fizemos um trabalho muito, muito interessante em relação a isso. Aquele que não tinha condição, a gente tinha que fazer apostila, mandava as apostilas para os pais. Fizemos um convênio com a Câmara Municipal, onde veiculava as videoaulas. Os próprios professores gravavam essas videoaulas, esses conteúdos. São conteúdos que exigiam uma habilidade que é exigida nas provas do MEC. Então, nós fizemos assim, era 2 objetivos em uma situação. Então, os professores preparavam a aula, fizemos estúdio, né, em alguns lugares para que os professores fossem, que eles gravassem, tinha uma pessoa que entendia da gravação. Foi algo assim sabe como? De te sacudir, tirar você daquilo ali, daquele momento. Você estava acomodado, Sim, né, entre na zona aspas, de conforto. numa zona de conforto, exatamente. Então, a pandemia, ela fez isso, balançou todo mundo, nós tivemos que sair, nós tivemos, assim, situações muito complicadas, de pessoas, assim, que choravam e falavam que não conseguia fazer aquilo, e que a gente tinha que tentar de todas as formas, porque o aluno estava precisando. Com certeza. Então, assim, foi muito triste, mas também foi muito aprendizado junto, sabe? Crianças que perderam
o seu ente querido, né? Nós fizemos o Dia da Poesia e foi logo que terminou a pandemia. E esse Dia da Poesia, as crianças falavam da pandemia e falavam, olha, eu perdi o meu avô. Nossa. O meu avô, ele que me buscava na escola, eu fiquei com saudade. Eles fizeram poesias com esse tema. Então, assim, foi muito emocionante, sabe? Foi um desafio grande, né? Foi um desafio enorme, mas foi muito prazeroso verificar que os alunos, o sentimento que eles estavam colocando para fora diante de uma tragédia. Porque, querendo ou não, foi um período que mexeu com a saúde mental de todo mundo, né? Todos. Seja adulto, seja criança. Imagino ainda mais difícil para as crianças, porque elas não tinham noção dessa dimensão. Não. Simplesmente não vai ter mais aula presencial, até elas se adaptarem a esse novo método. Então foi algo bastante difícil, né? Foi difícil. E assim, lembrando aqui, assim, que, por exemplo, a educação infantil, nós temos mais de 12 mil alunos. Nossa! Né? Os anos iniciais, nós temos aproximadamente 12 mil. Muita gente. No todo, envolvendo os anos finais, educação infantil, EJA e os anos iniciais, nós estamos chegando nos 33%, nos 33 mil alunos. Então, é muita coisa. E um fato assim que foi desafiante por causa da pandemia foi o fato de que nós estávamos muito bem em relação à alfabetização dos alunos. Sim. Então, o que aconteceu? Em 2019, nós estávamos com uma porcentagem relativamente excelente. Passou a pandemia, o que aconteceu? Nós voltamos a um patamar de 2016, 2015, que estava mais baixo, sabe? Então, assim, foi um momento de muito desafio. Por quê? Porque eles perderam mesmo, né? Perderam o ritmo. Sim, então agora, de 2021, metade do ano, que foi em agosto, que retornou, até agora, nós estamos fazendo um trabalho de recomposição de aprendizagem, né? De recompor todo esse conteúdo que eles perderam. E isso aí envolve todos os projetos, né? Todos os projetos de melhoria, como o projeto de reforço escolar, de intervenção, trabalhando a parte de um programa de educação ampliada, onde nós trabalhamos o tempo integral. Então, tem escolas que foi necessário pôr o tempo integral, fizemos parcerias com outras instituições de ensino, empresas, para que a gente consiga reverter o mais rápido possível a questão da aprendizagem deles. Isso é bom e necessário, né? A gente sabe, secretária, que tem muitas crianças, que cada criança tem ali a sua qualidade, as suas necessidades. E um assunto também que é interessante a gente pautar aqui é a questão da inclusão, né? A inclusão social. Sim. Antigamente, muitas crianças, né, jovens que tinham um determinado tipo de deficiência, eles não frequentavam escolas normais, e hoje não, essa realidade já mudou. Hoje uma criança que é autista muitas vezes está ali com coleguinhas que tem ali, né, a sua concepção normal, e que um não afeta o outro, ele consegue interagir, estudar de forma tranquila e aprender tão quanto o outro. Como que foi esse processo de inclusão desses jovens, né, que têm essas necessidades e requer uma atenção maior? Olha só, quando houve a modificação na legislação que falava que essas crianças que estavam numa escola específica de educação especial, que elas deveriam sair e se matricular em uma escola de ensino regular. Sim. Então, muitas pessoas, né, ficaram assustadas, achavam que não ia funcionar, que seria ruim, porque essas crianças estavam acostumadas a um outro espaço e tal. Mas o que nós percebemos, assim, foi algo que foi desafiante, porque era um desafio. Nós tínhamos pessoas, né, eu acredito que todas as esferas de ensino aconteceu. Nós tínhamos profissionais que entendiam alguma coisa sobre as pessoas com deficiência,
como lidar, como tratar com essa pessoa, sem preconceitos. Mas a grande maioria não tinha uma formação, um curso, algo assim. E o que nós percebemos, assim, que foi de pouco a pouco, todas as pessoas se interessaram, né? Os profissionais, não, eu tenho que aprender melhor. Então, a Secretaria de Educação, ela tem uma coordenadoria de educação inclusiva, Sim. onde tem profissionais que fazem esse trabalho juntamente com a escola. A escola tem, né, o auxiliar de docência que acompanha tanto uma turma de educação infantil colaborando com o professor daquela turma, e ele acompanha também uma pessoa, uma criança com deficiência, auxiliando o professor com aquela criança. E hoje nós percebemos assim como evoluiu. Para você ter ideia, nós temos mais de 800 crianças com deficiência e que frequentam a sala de recurso multifuncional. Olha. Que são crianças que precisam de um outro momento. O que a gente sente é o seguinte, é que eles não, às vezes a família não leva, né? Ele tem que ir para a escola, para a sala dele normal, com seus coleguinhas. Hoje, essa questão da criança, do colega, como ele vê uma criança, eles não têm problema algum, nenhum. Pelo contrário, você pode chegar em uma escola e ver o colega cuidando, ajudando aquela criança que às vezes está com dificuldade, está precisando de alguma coisa. Nós percebemos esse contato sem preconceito, porque quem tem o preconceito é o adulto, né? A criança não tem. Verdade, e às vezes até o próprio pai responsável daquela criança tem esse receio de colocar ela junto de outros, e este filho sofre algum tipo de discriminação, de preconceito, e às vezes nem acontece, Não né? acontece. E a criança, esses que participam da sala de recurso são aqueles que precisam muito, mas nós temos, no geral, em todas as escolas, nós temos 111 escolas, né, que nós monitoramos, que são municipais. Sim. Nós temos em torno de 1.400 pessoas com deficiência. Falo pessoas por quê? Porque na educação de jovens e adultos tem, né? A criança da educação infantil tem, do ensino fundamental também tem adolescente, pré-adolescente e criança. Então, nós temos um público variado nesse sentido da pessoa com deficiência. E o que nós percebemos é que cada vez mais tem um avanço de aceitação, de tranquilidade. Nós não, assim, falar, houve um preconceito. Pode até, a família pode, às vezes, sentir assim. Porque quem tem uma criança com deficiência, a família fica antenada, né? Com certeza. Que é o que você falou. É aquele medo de que aquela criança sofra uma discriminação, que ela sofra qualquer coisa dentro da escola. Mas as nossas escolas, elas estão assim, nós estamos, né, cada vez mais, por meio dessa coordenadoria, mas por meio da secretaria como um todo, vigilantes para que isso não aconteça. E eu vou dizer para você, nós temos assim um público onde crianças que não deu certo em uma instituição de ensino, que foi para o município, que acabou adaptando, porque vai muito da adaptação, né? Às vezes não tem um acolhimento, tem uma forma de aconchego com essas crianças, porque precisa dessas pessoas, né? Então, assim, a gente faz um trabalho bem bacana em relação à educação inclusiva. Eu sou coruja, sabe? Eu não posso falar assim, mais ou menos, não é. Nós fazemos com muito gosto e é tudo muito intenso. Imagino, não tenho dúvidas. Que bom que é assim, dessa forma. E até porque esse certo receio, preconceito, pode acarretar aí um aumento de número de evasão escolar, né? Que é uma outra temática muito bacana também. Isso. Você pode falar pra gente como tem sido, né, esse desafio da evasão escolar, se nos últimos anos aumentaram, até mesmo posteriormente à pandemia, né? Porque assim que finalizou, né, que se deu assim com a amenizada a questão da pandemia,
muitas pessoas ficaram com receio de retornar para as escolas. E aí, se voltar, então muitos acabaram que abandonaram. Como vocês têm enfrentado essa situação? Olha, na época da pandemia, nós fizemos um trabalho para os pais acreditarem, né? Saber que ali ia ter um espaço preparado para as crianças. Então fizemos tudo isso, mesmo assim nós demos o tempo, né, até que eles ganhassem a confiança novamente e retornaram. E a evasão, ela existiu. Eu diria assim que na educação infantil foi bem maior. Imagina. O ensino fundamental não foi tanto, mas nós já estávamos, né, todos os órgãos já estávamos preparados para essa situação, que ia ter evasão. Sim. E hoje nós fazemos um trabalho, estamos assim com parceria com a Unesco, fazendo um trabalho assim de busca ativa. E nesse sentido, os psicólogos que estão dentro da escola, que tem dentro da secretaria e os assistentes sociais, eles têm uma participação fundamental, porque a busca ativa primeiro, eles que ficam nessa responsabilidade, mas não é tarefa só deles. Então eles ficam, fazem todas as tratativas, deu resultado, ótimo. Não deu, a gestão da escola com os professores, todos eles são responsáveis pela manutenção dessa criança, para que esse aluno não evada, né? O trabalho é não evadir, porque a gente sabe que a educação é que pode mudar a vida deles. Com certeza. Né? Então, muda. O trabalho é em cima disso, manutenção do aluno na escola. Por isso nós temos uma merenda boa, de qualidade, uma merenda que tem um valor nutricional, né? Dentro das escolas não pode entrar nada que for industrializado, são alimentos naturais, né? Por mais que tem pais que insistem em dar o pacotinho lá da batatinha, daquelas coisas que eles gostam, do refrigerante. Nós trabalhamos essas pessoas, esses pais, para que não faça isso, mostrando o valor nutricional e fazendo uma educação alimentar, né, para que essas crianças cada vez mais usem o alimento natural, né? O suco, ele é natural, de frutas, não é um alimento artificial de forma nenhuma. Então a merenda das escolas do município é uma merenda que, vamos dizer assim, é uma merenda de um investimento alto. Imagino. Mas é tudo olhando o aluno, porque o foco nosso é o aluno. Então, tudo que ele tem de política pública, nós precisamos que ele use da melhor forma possível, né? Com certeza. Para não ter prejuízo, para não ter desperdício. Então, a merenda escolar, ela é responsável também pela permanência do aluno. Com certeza. A gente sabe que hoje muitas pessoas têm realidades distintas, né? Principalmente alunos da zona rural. Sim. A gente sabe que muitos vão ali para a escola, claro que é para aprender, mas muitos necessitam daquele alimento porque muitas vezes nem tem nas suas residências, né? O que é algo muito triste. E se a gente for parar para acompanhar esse avanço da merenda, ela melhorou assim 100% em relação a anos atrás, a décadas atrás, podem-se dizer, né? Verdade. Hoje as merendas elas têm um alto valor nutritivo, né? É pensado ali no bem-estar, até porque o aluno ele bem alimentado, com nutrientes ali necessários, ele vai aprender muito mais, vai ter um índice de concentração bem maior, não é mesmo? Muito maior. E você me fez lembrar aqui uma situação que nós temos. A educação infantil, ela tem uma refeição, né, um alimento que nós chamamos de desejum, logo que ele chega na escola. Que bacana isso. Então ele chega, ele é alimentado, depois ele tem o lanche dele, a merenda, e se for tempo integral, ele tem o almoço, depois ele tem lanche novamente à tarde. Bacana. O ensino fundamental, a merenda, ela já é diferenciada porque ela é conforme a faixa etária. Mas nós temos regiões aqui em Montes Claros, onde o que foi percebido?
o aluno chegava, determinadas turmas, e ele, logo que chegava de manhã, ele já estava dormindo. Né? E nessa situação, foi aí que o psicólogo, o assistente, esses dois profissionais, eles foram fundamentais para entender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Essas crianças dormiam sem jantar, elas dormiam com fome, no outro dia não tinham um café adequado. E aí o que foi necessário fazer? Nós tivemos que fazer também desjejum para crianças de ensino fundamental, para que eles cheguem à escola, lanchem e tenham um aprendizado. Porque ele ficava dormindo e não aprendia nada. Né? Então, a merenda escolar, ela combate a evasão mesmo. Isso, né? Isso é dado né? que já está comprovado. Que bacana, isso é muito bom. Antigamente, secretária, a gente via muito pessoal falando assim que um ensino de qualidade era o ensino particular. Se a criança estudou numa escola particular, vai ser um adulto bem-sucedido. A criança que estudou em escola pública não tinha esse mesmo destaque, né? O povo tinha um certo preconceito, as pessoas tinham um certo preconceito muito com a educação pública. E hoje isso já mudou demais. É um avanço, assim, gigantesco. A gente percebe hoje o que tem de aluno de escola pública aí que está sendo destaque em Olimpíadas, que está sendo destaque escrevendo livros, né? Esses dias eu até acompanhei uma reportagem de uma criança de 8 anos que já tinha escrevido mais de 5 livros. Então, assim, é uma coisa impressionante. Conheço muitos pais que falam que não trocam a educação pública pela particular de forma alguma, que não trocam, não abrem mão, porque hoje avançou muito a educação na cidade. Verdade. E, assim, eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque nos tempos aí atrás, o que a gente percebia? Era exatamente o que você está colocando. Não tinham confiança no ensino público, né? O do município era menos confiança ainda. Imagina. E eu falava assim, olha, o meu sonho é a hora que eu perceber que tem alguém brigando para entrar numa escola municipal, né? Numa instituição municipal. E hoje a gente vê isso, né? Hoje a gente vê pela qualidade. Você falando da questão do aluno que cursou uma escola pública e hoje é um atleta, né? Nós temos o nosso aluno, né, lá da escola municipal Rosenda, que saiu agora campeão do badminton, né? E que ganhou estadual e ganhou o brasileiro. Então, assim, nós temos alunos de destaque, como temos também professores de destaque, que escrevem projetos, que escrevem artigos, que são selecionados por uma instituição federal lá da Paraíba, juntamente com o Instituto Alpargatas. Nós temos professores daqui premiados pelo trabalho que fez. Então, assim, a educação municipal, ela evoluiu bastante, né? E é um orgulho para mim fazer parte. Com certeza, imagino que seja mesmo, né? Ainda mais você que acompanhou esse tempo todo, toda essa evolução, né? São muitos anos à frente da educação. E o que a gente pode perceber também, secretária, é que nos tempos dos nossos avós, né? Tios mais antigos, pais, né? Até porque não, a educação era algo muito difícil. Eles sempre falam pra gente da dificuldade que eram para poder ir, ter acesso à escola, dificuldade até com questão de locomoção. Hoje não, hoje a educação está algo muito fácil, né? Se tornou algo muito acessível para todas as pessoas. A gente citando essa questão dos destaques, né, desses jovens prodígios, é interessante que até nos projetos sociais que eles participam, tem um requisito que é ser frequente na escola. O que motiva esse aluno, né, a querer ir, a tirar notas altas, porque também a questão das notas é algo que é requisito para você se manter ali dentro desse esporte, né, da atividade física, que esse jovem compartilha. Então isso é algo interessante. De fato, a educação ela está atrelada ali e se tornando um dos fatores primordiais, né, na formação de qualquer ser humano. Bacana. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E o que nós temos visto é isso aí. Cada escola, ela se esmera para que o seu aluno seja um sucesso. Com certeza, e a gente reconhece, nós como sociedade
com certeza conseguimos enxergar esse esforço, né, de cada escola, de cada profissional e da educação de modo em geral, a fim que esse jovem se torne um cidadão de sucesso. Por falar agora na sociedade, a gente vai entrar num aspecto aqui, né, numa parte do nosso quadro, que é a pergunta, secretária, onde os nossos internautas, o nosso público manda aqui para o nosso podcast sobre a temática do dia. No caso hoje, educação, a gente recebeu algumas dúvidas aqui e eu vou passar para você. A primeira dúvida que a gente recebeu aqui é a respeito da educação religiosa. Um internauta falou com a gente que antigamente, no tempo dela, era muito comum ter o ensino religioso nas salas de aula. E hoje essa temática ela não é mais abordada. O que mudou? Se há algum assunto relacionado à polêmica ou por que essa didática não tem o mesmo destaque igual tinha anos atrás? Não. As escolas do município, elas têm, né, na grade curricular a disciplina e é trabalhado os conteúdos que envolvem o ensino religioso. Certo. Não aquela educação religiosa assim, de tendenciosa, Sim. né? Mas é trabalhado, né, os valores, as atitudes. Isso existe, não tirou não. As escolas municipais, todas elas, têm. Somente as municipais? Eu acredito que todas. É um conteúdo que ele não é um conteúdo diversificado, que você pode pôr ou não, né? Ela faz parte, a educação religiosa faz parte da grade, todas as escolas têm. O foco é dado pelo sistema que faz parte, né? Então, o nosso sistema, nós temos no referencial curricular, o que a base nacional contempla, e nós contemplamos no nosso referencial curricular do município. Então, a educação religiosa está lá contemplada e não tiramos de forma nenhuma. Sem a gente focar a religião, né, para que as pessoas tenham um entendimento de que é necessário você ter a religião como um norte. Certo. Né? Sem adentrar em uma doutrina específica, não, né? De forma Até nenhuma. porque hoje a gente tem várias outras, né? Então, até é complicado ser tendencioso para um lado, Isso, né? tem que mostrar todas, né? Mostrar o que significa cada uma, mas sem aquela coisa de que essa é a melhor, essa é a correta, não tem nada disso. Excelente. É conhecimento. Ótimo, pergunta respondida. Uma outra dúvida aqui de um internauta é referente ao passe estudantil livre aqui em Montes Claros. Ele quer saber se qualquer estudante pode participar e quais são esses critérios de seleção. Olha, eu não entendo a fundo a legislação. Sim. O que eu percebo é que contempla todos os estudantes. Ótimo. Todos os estudantes, todas as esferas, eles têm o direito no passe livre, que antes era 50%, Que era o MEI passe. que era o MEI passe. Hoje não, é o passe todo, 100%, e que contempla todos. Olhando para o lado da educação, o que se percebe é que é uma tentativa de fazer com que o aluno, com que o estudante esteja na escola, né? Para que ele evite a evasão. Às vezes tem muitas famílias que um dia têm o recurso para pagar um ônibus, outro dia não tem. Com certeza. Então é uma forma do aluno não ser impedido de chegar até a escola. Incentivo, É né? um incentivo. É facilitar a vida de muita gente, Isso. com certeza. Até porque tem muitos estudantes que pegam 3, 4 conduções para poder chegar até a escola, né? Nesse trajeto de casa para a escola, de escola para casa. Então vai facilitar. E lembrando aqui, assim, que entrando no site da prefeitura, ele vai ter todas as orientações, vai ter tudo certinho lá, o que ele precisa fazer, como que tem que fazer, para ele fazer o uso. Ótimo. Você pode passar esse site para o nosso público? O site é montesclaros.mg.gov.br. Excelente, Só então. colocar lá no Google que Já vai sair, né? Naturalmente, a primeira opção sempre é a da prefeitura. Isso. Ótimo. Outra dúvida aqui que o pessoal perguntou é se existe algum projeto relacionado à área de tecnologia e informática para esses jovens. Tem. O que nós estamos fazendo? Ontem mesmo nós tivemos uma formatura de 160 alunos que fazem parte de um projeto com o Instituto Federal,
que é um trabalho voltado para a tecnologia, né, o MyMake, e jovens inventores, para mostrar para eles essa questão de empreendedorismo. E então a gente tem uma parceria com o Instituto que faz, né, juntamente com a Secretaria de Educação, um trabalho voltado para aquelas escolas que têm o tempo integral. Que interessante, né? É bom que já desperta nesse jovem, né, esse interesse ali da área de tecnologia, na área de empreender, né? Isso é muito bom, desperta habilidades, né? Provocar um pouco, sim, né? Com certeza. Ampliar os horizontes. E esses jovens de hoje são tão talentosos, né? Cada um tem uma habilidade. E vou te falar que a frequência desses jovens no curso foi assim, frequência de 100%. Olha, que maravilha. Então, todos eles participaram muito bem. E o Instituto, ele tem o espaço, ele tem a condição de fazer o curso. E o que acontece? O município, aquilo que faltou para o Instituto, a Secretaria de Educação viabilizou, igual a merenda, o transporte, para facilitar e para as crianças, né, ter o curso. E vem facilitando cada vez mais. E eles assim, fizeram os cursos e foi um sucesso. Agora, o ano que vem, nós vamos ampliar essa parceria para mais alunos de outras escolas também participar. Que maravilha. Outra pergunta respondida. Finalizando o nosso quadro de perguntas, agora é uma dúvida de um internauta. Ele disse que antigamente, na época dele de escola, era chamado de 8ª série e que de um tempo para cá mudou-se para 9º ano. O porquê dessa diferença ele queria entender. Olha o que aconteceu. De 2004 para cá, mudou a legislação em 2004 e o ensino fundamental, ele passou a ter 9 anos. Antes era 8. Sim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Né? 8 anos. Em 2004, houve uma lei que foi uma criação de mais um ano. Então, aonde fazia o pré-escolar com 6 anos, ele integrou o ensino fundamental. Ele passou a ser o primeiro ano. Verdade. E espichou aí os anos, o 8º, que era 8º, virou 9º. 8ª série, 9º ano agora. 9º ano agora. E o pré-escolar, que era com 6 anos, hoje é com 5. Olha que bacana. Então ficou 5 anos, segundo período, que era o pré-escolar que a gente falava antigamente, e hoje tem o primeiro período, né, que é com 4 anos, e maternal com 3 anos, maternal 2 anos abaixo, e berçário. Que maravilha. O ensino, então, é só orgulho em Montes Claros. A educação, parabéns, então. A educação está no maior pique. Muito bom, já fazendo a propaganda aí, excelente. Sem falar no número de obras que a gente tem feito, né? Que está trocando aquele prédio que era uma residência, e agora nós estamos com os prédios que vamos inaugurar alguns para o início de 2024, e tem outros que mais à frente, mas olhando mais essa questão de melhorar a condição, né? A condição do trabalho. Né? Nós estamos com a escola enorme, maravilhosa, lá no Residencial Vitória 2. Olha. E o prefeito, ele tem contemplado com esses empreendimentos os bairros mais longe, né? Aqueles bairros que precisam. Então, as escolas, os CMEs, tem muitos novos que não são assim de trocar o prédio, mas de criar, por exemplo, Recanto das Águas, Santos Dumont, Monte Sião, que foram residenciais, tem 11 residenciais, e alguns deles não têm escolas. Olha só. Aí o município de Montes Claros, por meio da secretaria, faz um transporte escolar de aproximadamente 4.000, 5.000 alunos todos os dias, um transporte escolar urbano,
levando para aquela escola mais próxima, mas é distante para o aluno, para que ele consiga estudar. Então, esses residenciais, né, o Monte Sião tem uma creche pequena, será ampliada e será construída escolas, é uma escola nova. E residencial Minas Gerais, então vários bairros novos, porque Montes Claros está crescendo muito. Então tem que construir a escola e um CEMEI, porque senão o aluno fica sem a escola. Para atender a grande demanda, né? É ou sofrendo muito para chegar na escola mais próxima. Verdade. Então, a educação hoje é só sucesso. É melhoria na infraestrutura, é melhoria na merenda, na qualidade do ensino, no ambiente escolar. Só sucesso. Alegria. Só que alegria. Bom, Regiane, que Obrigada, bom. Viu? Imagina. Nosso bate-papo já está chegando ao fim, né? Mas antes eu quero saber se você tem alguma mensagem para deixar para os pais, para os responsáveis, algo relacionado à educação, até mesmo de Montes Claros, né? Que você queira falar para o nosso público, pode ficar à vontade. Olha, a minha mensagem é de confiança, de uma mensagem positiva, de alegria, de felicidade pelo trabalho que a gente faz. E de agradecimento a quem confia no nosso trabalho, né? Dos pais, da comunidade, dos professores que confiam que o nosso trabalho está saindo a contento, mas que se tiver algo que queira falar, que para melhorar, nós estamos abertos a isso. E no mais Feliz Natal para todos e que Deus nos ajude, que trabalhemos com a mesma força, com a mesma saúde, cada dia mais, para a melhoria de todos. Excelente. Secretária, a gente agradece demais a sua participação. Com certeza foi uma temática muito boa, né? São muitos assuntos que se deixar a gente fica aqui o dia todo. Ia ficar muito tempo. Mas que com certeza esclareceu e tirou dúvida de muitas pessoas, o que é importante, né? A gente falou de temáticas aqui que com certeza cada pessoa tinha dúvida e foi esclarecido. Agradeço demais a sua participação, tudo bem? Muito obrigada pelo espaço. Imagina. E conte conosco. Precisar, nós estamos lá à disposição. Que maravilha, nós também estamos à disposição. E é isso aí, Montes Claros avança cada vez mais e o nosso Webterra Podcast fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Lembrando que para mais informações, caso vocês queiram acompanhar de perto, né, os trabalhos, os projetos da educação na cidade, basta acessar o site da Prefeitura. É bem fácil, se vocês colocarem lá no Google Prefeitura de Montes Claros, com certeza vocês vão ter acesso aí a todo o conteúdo, todo dia uma notícia nova, um trabalho. E é isso, a gente fica por aqui. A você agradeço a audiência e até o próximo Webterra Podcast. Tchau, tchau. A cidade toda está no PIC. É o Programa de Investimento no Cidadão. O PIC está na qualidade de vida, com a revitalização e a urbanização da Lagoa aqui do Interlagos e na implantação de 20 novas praças. Ou na construção da área de eventos da Praça de Jatobás, com uma concha acústica. Meio ambiente e cultura no PIC total. E tem mais novidades. Vamos lá?